Olá, boa noite. Vamos aguardar o pessoal chegar aqui. Nosso bate-papo vai ser incrível. Enquanto isso, ajustar aqui. Procura um filtro que nós merecemos estar bonita. Oi, Jaque. Ai, lindona, já vou te chamar. Já vamos aguardar juntas. Oi, Clau, boa noite. Já estou aguardando a Jaque. Oi, Jaque. Olá, boa noite. Boa noite, lindona, que felicidade. Tudo bom também? Estou aqui tomando um cafezinho para bater um papo. Não, vai tomando aí enquanto a galera vai entrando. Já chegou uma querida, a Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia. Gratidão por você estar aqui. Ei, Eu Cláudia, ia boa te, noite. eu ia te mandar um mapa mental já, que fiz um mapa mental. Não deu tempo. Legal. Ah, mas não tem problema não. Depois você me envia para sua audiência. Uhum. Se você quiser me enviar também para mandar para minha, Não, eu vou fica à compartilhar com você vontade. também para ficar legal. É, eu preparei uma surpresa para suas meninas depois. Você é maravilhosa. E eu vou te contar uma coisa também daqui a pouquinho que você não sabe. Hum, É, adoro boas notícias. é boa Eu sei que mesmo. são boas, você tá com a cara ótima. É o filtro Gente, da deixa, Liz. eu vou arranjar um filtro aqui pra mim também, tá? Porque sem Arruma aí, salão, dá pra você pôr? sem salão, minha filha, a gente precisa de filtro. Não é? A gente dá um tapinha, passa um batom, mas não tem jeito. É, principalmente eu que tô com esse cabelo sem. Pronto, acho que deu um filtrozinho. Botou uma corzinha na minha bochecha. É, pois é. A gente merece, né, meninas? Ficar Ah, com bonita certeza. sempre. Você quer começar? Quer aguardar mais um pouco? Você quem manda, Jaque. É porque assim, toda vez que eu vou fazer live, o Instagram fica me sabotando, dizendo que não tem ninguém na live e tem, e aí às vezes eu desligo e desliguei na cara da pessoa porque ele diz que não tem ninguém. É tio Marquinhos, É, né? coisa do tio Marquinhos. Mas aí eu para mim tem só nós duas na live, tá mostrando, só eu e você. Não, tem a Clau e tem peraí, a Magazine Ebimax. Meninas, compartilha a live aí para mais gente aproveitar esse conteúdo, Isso. porque a gente preparou um conteúdo bem bacana E para conforme vocês vão vocês. compartilhando, o Instagram ele chama mais gente, né, Jaque? Tem É, algumas questões que não é só a gente abrir a live e que aparece para todo mundo. Depende se a pessoa está nos seguindo em todos os botõezinhos lá que tem que seguir, né? Vai é, receber. Então é isso mesmo, bem lembrado, pedir para compartilhar. Eu esqueço de pedir, é, sabia? porque o tio Marquinhos Zuckerberg, ele quer din-din, entendeu? Então, quando a gente faz assim no orgânico, ele não mostra para muita gente, não. É verdade. Aí a gente precisa, né, de ajuda. Inclusive, Pode falar. pode falar. Não, eu só ia falar que eu percebi que ele anda me sabotando nos meus stories. O que tá rolando? Sabe quando você grava vídeo, tipo de Uhum. dois, três, quando ele fica picadinho, ele coloca o primeiro e o segundo, os outros dois não. Aí fica com aquela informação quebrada. Aí fica tente novamente, nunca vai, né? É, e não vai Ah, nunca, tá exatamente. acontecendo isso comigo também. Tá Uhum. horrível. Meninas, vocês estão nos ouvindo bem?
Quem está aqui presente já aproveita, diz pra gente se a É, visualização está boa, se o som está isso bom. é Esqueci de importante. perguntar também, por favor, dá um retorno para nós. Deixa eu Tá de mandar um. folga, Jaque? Tô. Hoje eu tô. Vou só, enquanto a gente espera um pouquinho aqui, vou mandar um WhatsApp aqui pelo computador para chamar as meninas. Será que eu consigo compartilhar daqui também com alguém? Deixa eu Eu, ver, eu consigo. só eu não sei como é que é. Tem um aviãozinho aqui, eu estou enviando. Também. Vamos compartilhar isso para termos muitas pessoas aqui. Pronto. Eu já mandei para um monte de gente. Eu também. Hoje eu Deixa eu tive um ver. compartilhamento aqui também que eu achei bem legal, uma seguidora que nunca havia interagido comigo, eu achei bem fofo da parte dela. Outro dia eu fiz aquele post que eu fiz de quanto que uma pessoa que está acima do peso gasta. Não sei se você chegou a Sim, ver. Mas aí uma nutricionista entrou, ela assim, poxa vida, esse post ia ficar ótimo no meu feed. Aí eu falei, reposta, amor, pode repostar, uai. Né? você sabe Porque que eu adorei são o serviços vídeo. complementares. É verdade. Eu adorei o vídeo que você colocou, eu achei bem chocante. Vou até comentar aqui depois da moça dando depoimento. Ah, da Simone? É, da questão da Uhum. culpa, da questão. Ela estava sofrendo muito ali, né? Tava. Eu Mas senti, eu, viu? pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, inclusive, né? De dieta Olá, sem boa sofrência. noite. Espaço Arte de Curar, seja bem-vindo. Estamos aguardando vocês. Fique aqui conosco. Já vamos começar, né, já que só mais um É, pouquinho. Se você puder também compartilhar a live, nós estamos pedindo, né? Até para que o Instagram entregue isso para mais pessoas. Aguarda só um minutinho que o nosso assunto vai ser muito interessante. gente, eu estou olhando para o outro lado porque eu estou respondendo aqui no computador para a pessoa que está pedindo o endereço Fica tranquila. daqui do Insta. Espaço Arte de Cuidar, nós estamos pedindo que vocês, por favor, nos digam se o áudio está bom. Ele está bom? Como que tá para vocês? Vamos começar, Jaque? Oh, caramba. Não sei. Que... Vamos começar. Tá, então, pessoal, hoje nós vamos conversar, né, sobre emoções, mais um enfoque um pouco diferente da maneira que eu costumo abordar, né? Mesmo sendo educadora física, quando eu falo dessa questão de realizar exercício físico, Jaqueline Depiante aqui. Você conseguiu fixar, ô Jaque? Tô tentando, menina. Quer que eu É, coloque? É vai só, aí. é só apertar agora onde você escreveu e manter um pouquinho que ele fica. Pois é, ele não tá ficando, não. Deixa eu ver, que eu preciso pegar aqui só um minutinho. Ah, mas não tem problema não. Se você quiser escrever de novo e fixar, Estou escrevendo, peraí. Controlo o ponteiro da balança. Boa noite, Lena. Seja bem-vinda. Apertei. Deixa eu ver. Eu acho que não fixou. não sei o que que tá acontecendo. Era para ter fixado. É. Agora foi. Agora apareceu. Beleza. Ok. Então.
Então vamos lá. Como educadora física, né, quando eu recomendo exercício físico, falo dessa questão também de ter um olhar diferenciado para a questão alimentar, eu sempre fujo da questão estética. Não é, acho que não é o mais importante, né? Acho que a questão realmente é a saúde, né? Claro que nós mulheres temos essa preocupação, mas se nós seguirmos somente com o pensamento estético, é, a coisa não vai muito longe, né? E na semana passada eu fiz uma live, e isso eu queria te contar, já que eu não te contei. E antes da live eu abri um box de perguntas e perguntei o que as pessoas gostariam de desconstruir e reaprender. E Ai, uma que das legal. respostas foi muito legal. A pessoa que fez a live comigo, ela é coaching em PNL, né? E uma das respostas que eu tive de uma seguidora, que eu inclusive até convidei ela também para estar aqui conosco, foi assim, que ela gostaria de desaprender a comer emocionalmente. Então eu achei muito interessante. Aí assim, eu não foco nesse assunto, aí de repente quem eu conheço? Essa que vos fala. Então, exatamente. Então, por conta disso, eu quero iniciar efetivamente a nossa live dizendo que assim, o universo ele é perfeito, É. ele traz tudo que a gente precisa no momento certo, com sincronicidade. E aí, Uhum. depois disso, né, nós para quem não sabe, eu e a Jaqueline estamos fazendo um curso. Já tínhamos trocado algumas palavrinhas, mas depois disso que a coisa engatou realmente para a gente fazer a live. E é mão, né, divina aí do universo. Então, É. assim, a Jaqueline tem um case de sucesso muito grande nesse aspecto. E aí, antes da gente dar continuidade, eu queria que você se apresentasse, Jaque. Ok. Gente, eu adoro falar essa frase. Quem sou eu na fila do pão? Não me pergunto por quê, eu acho ela legal. Enfim, quem sou eu na fila do pão? Eu sou uma ex-obesa. Eu tenho hoje 47 anos e eu fiquei até os 30 e tantos, eu não lembro exatamente, obesa. Eu era obesa de pesar 100 quilos. Então, para minha altura, eu vestia 54. Então, assim, ser obesa na época que eu fui obesa era muito mais difícil que hoje, né? Hoje em dia você tem moda plus size, hoje em dia você tem uma sociedade que te aceita mais. Na minha época não era isso, né? Então eu costumo brincar que eu era preta, gorda, pobre do cabelo pichain. Tudo numa pessoa só. Meu Deus. Tudo numa pessoa só. E hoje, olha que como que essa questão da sincronicidade realmente é verdadeira, né? Eu gosto de assistir documentários do Netflix. E eu já estava assistindo um lá que chama 100 Humanos. Que eles pegaram um grupo de 100 pessoas e foram fazendo vários testes, né? Testes físicos, testes comportamentais, sociais, enfim. E num desses testes, eles pegavam as pessoas e colocavam elas assim, colocavam uma pessoa em cada sala. Então, assim, uma sala tinha um gordinho, numa sala tinha um senhor idoso, numa outra sala tinha uma pessoa tatuada, na outra sala tinha uma pessoa muito branca, na outra tinha uma pessoa muito negra. E as pessoas iam entrando nessa sala sozinhas e eles iam vendo a distância que elas mantinham dessas pessoas que eram diferentes delas. Né? E aí, quando chegou na sala da pessoa obesa, era um homem bem obeso mesmo. Sei lá, ele devia, eu acho que ele tinha uns 200 quilos, sei lá, 170, um troço assim. Lembra do Leandro Hassum, quando ele estava gordinho? Sim, sim. Naquela época ele pesava uns 160, estava mais do que ele. Pra vocês terem noção, assim, de tamanho da pessoa. E aí as pessoas foram entrando na sala e a câmera mostrava, assim, de cima, a distância que as pessoas ficavam dela, né? E por incrível que pareça, todo mundo praticamente rejeitou a pessoa que estava acima do peso, até os obesos. Nossa. Entendeu? Os obesos que entraram na sala não se identificaram, sabe? Eles também rejeitaram aquela imagem. E isso é um programa novo, um programa de agora.
né, que foi feito nos Estados Unidos, que tem uma população obesa grande. Então a gente imagina que a aceitação seria maior, mas não. Então você imagina na época que eu era, como que era isso, né? Era muito difícil. Então, eu tive todos os tipos de dores emocionais por conta do peso. E aí, quando eu resolvi dar um basta, eu fui fazer cirurgia bariátrica. Por uma questão de saúde, porque eu estava tendo dispneia, né, falta de ar e tal. Fui fazer a cirurgia. Eu estava no limite mínimo para fazer a cirurgia. Não engordei para. A cirurgia foi um sucesso, nunca tive problema com nada de saúde. Mas eu entrei na estatística dos 73% a 75% de pessoas que voltam a engordar. Né? E por que eu entrei nessa estatística? Porque cirurgia bariátrica não opera o cérebro. Sim. Né? E aí, quando eu voltei a engordar, eu não cheguei a recuperar todo o meu peso, graças a Deus, porque eu despertei antes. O que aconteceu? Eu fui para a internet fazer a pesquisa que um monte de gente faz. Como emagrecer para sempre, como emagrecer de vez, né? Porque eu falo assim, gente, eu não posso voltar para aquilo, sabe? Foi me dando um desespero, um desespero. E aí, nessas coisas de procurar na internet, eu achei uma coach de emagrecimento falando da questão da neurociência por trás do emagrecimento. Eu sempre fui muito nerdzinha, sabe? Porque, na verdade, todo gordinho é assim, né, gente? Gordinho, ou ele é humorista, ou ele é muito inteligente, vai pro lado da nerdice e tudo mais. Eu sou engraçadinha. Mas eu sou nerdzinha também. Então, eu mergulhei naquele negócio de neurociência, e fui consumindo tudo quanto é troço que eu achava de graça no YouTube. Né? Porque quando você começa a ter contato com isso, você também não quer pagar, né, logo de cara por alguma coisa, porque é muito novo. Né? É igual o Galileu lá, quando começou a falar que a Terra não era chata, que não era o centro do universo, aquela coisa toda, entendeu? É tudo muito novo. Então eu fui consumindo um monte de coisa grátis nessa área de neurociência, e aquilo foi realmente transformando a minha mentalidade. E foi de um tal jeito que eu resolvi me formar nisso. Aí eu procurei uma formação, aí eu fiz uma formação, fiz duas, fiz imersão que não era exatamente nessa área, mas também complementava, né, que foi com o Wendel Carvalho, enfim. Foi tão bom, tão bom, tão bom, que eu perdi todo aquele peso que eu tinha recuperado, mas o melhor, eu mudei o meu relacionamento com a comida e com o exercício físico. Porque a vida inteira eu fui ativa, eu sempre gostei de praticar esportes, etc. Mas eu não tinha um olhar em relação ao exercício e à minha saúde. Eu não fazia esse link de exercício, dieta e saúde. Né? Dieta era aquela coisa que eu tenho que fazer dieta, né? Porque, gente, eu vivia de dieta. Era dieta o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então era aquela história assim, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Se contasse as minhas dietas, meu efeito sanfona, dava para tocar asa branca, sabe? Assim, de tanto efeito sanfona que eu sofri. Sim. Então, depois que eu mergulhei nisso e eu tive resultado em mim, aí eu fui fazer a formação, porque eu era o próprio resultado daquilo. Então, eu sendo o próprio resultado, eu já tinha coragem de fazer aquela formação e de vender essa ideia para outras pessoas, né? Hoje em dia, lá no hospital onde eu trabalho, eu sou enfermeira, né? Sou plantonista de pediatria. E as minhas técnicas lá no hospital, gente, é muito engraçado. Porque um monte de gente chega para mim e pede dica para emagrecer. Um monte de gente chega para mim e fala que queria ser fitness como eu. Todo mundo me chama de enfermeira fitness. E um monte de gente chega para mim dando satisfação. Olha, eu entrei na academia. Olha, eu fiz tanto de dieta certinho. Olha, sabe, como se elas me devessem. Na verdade, você algum está tipo sendo um de espelho. Então, assim, porque na verdade eu já incorporei isso na minha vida. E é disso que a gente vai falar hoje. Chega de falar sobre mim para eu poder entrar no ponto. Isso foi só para explicar como que aconteceu. Você quer falar alguma coisa, Ju? Eu queria te fazer uma pergunta.
Pode fazer. da sua apresentação, desse processo seu todo. Antes de você fazer a cirurgia bariátrica, quando você teve esse start, falou assim, vou me cuidar, vou fazer a cirurgia bariátrica e tudo mais. Que tipo de sentimento, emoção que você mais presenciava? Eu estou te perguntando isso porque eu estava lendo um livro da Louise Hay, onde ela fala sobre os vícios e tem a questão lá da compulsão por comer, e aí ela descreve algumas emoções presentes na pessoa que é obesa, né? E Aham. aí que você estava contando, aí me veio essa dúvida. Você lembra, Jaque, dos sentimentos, das emoções que você tinha? Com certeza. A gente vai falar disso também, e cientificamente, vou explicar por que isso acontece, mas o que acontecia comigo? Eu sofria muito com rejeição, até porque eu mesma rejeitava a minha imagem no espelho. Eu rejeitava tanto a minha imagem que eu não tenho foto. Para eu Uhum. achar uma foto minha de antes e depois, eu só tenho assim, uma foto com outra pessoa que eu não consigo recortar direito para mostrar, né, hoje em dia na internet. Eu tenho pouquíssimas, gente. Eu acho que eu tenho umas 3, 4 fotos que eu posso mostrar hoje de como eu era antigamente, porque eu fugia mais que o diabo da cruz, porque eu não queria me ver. Então, Uhum. assim, e assim, hoje em dia eu entendo, até pelas questões da neurociência, da física quântica e tudo mais, que a gente, o mundo é um espelho, é um reflexo da gente. Né? Aquela história de amar ao próximo como a ti mesmo é completamente verdadeiro. Se você não se ama, você não consegue amar ao próximo e ninguém vai te amar, ninguém vai te respeitar, Sim. porque você não está se dando isso. Né? A gente é um espelho. Mas eu não enxergava isso. Então, o meu nível de rejeição era muito, muito alto. Chegou uma época da minha vida, eu terminei a faculdade com 22 anos. E, gente, eu sou do milênio passado, vamos pensar, né? Eu não sou uma pessoa, não estou falando que eu sou uma pessoa velha, mas eu passei por períodos que são muito interessantes. Hoje eu acho muito bacana, porque assim, eu sou do tempo pré-internet, então eu tive uma Uhum. infância maravilhosa de brincar na rua, de não sei o que, não sei o que, de não ficar agarrado num tablet. Mas ao mesmo tempo, eu estou nessa geração que está acompanhando toda essa questão tecnológica. Então, né, eu tenho o lado bom das duas coisas. Mas de Nós qualquer duas, né? forma, é, Dá para fazer a comparação, né, Jaque? mas de qualquer forma, eu sou dessa época, entendeu? Que era muito difícil assim você ter acesso à informação e tudo mais. Então, quando eu terminei a faculdade, gente, ai, minha cachorra, se vocês estiverem ouvindo é ela, tá? Não liga não. Quando eu terminei a faculdade, eu era tão tímida, tão tímida, tão tímida, que eu andava olhando para baixo. Meu primeiro emprego, né, que foi na saúde, eu chegava no meu trabalho, eu não dava bom dia para as pessoas, porque eu tinha vergonha de dar bom dia, com medo delas não me responderem. Sabe, eu já estava sofrendo pela rejeição que eu não tinha nem acontecido ainda. Esse era o meu nível de rejeição. E aí, quando eu estava muito, muito frustrada, o que eu fazia? Eu chegava em casa, passava a mão num pote de sorvete, eu não botava sorvete na vasilhinha e não, eu comia no pote de sorvete. Entendeu? E comia, 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 quando estava quase saindo pelo ouvido, aí eu guardava o pote de sorvete. Dava 1 hora, eu já estava com o pote de sorvete na mão de novo. Você sentia raiva, Jaque? Eu acho, analisando friamente, eu sentia raiva de mim, De você mesmo, no caso. Sentia, né? você lembra? Eu sentia raiva de mim porque eu me achava uma fracassada, porque eu não conseguia, porque eu sempre fazia dieta e não dava certo, porque eu fazia e voltava, né? Eu me culpava muito. Nossa, o sentimento de culpa era uma coisa horrorosa e era cíclico, né? Porque aí É, eu sentia culpa, deprimia, comia, sentia culpa, deprimia, comia. Era uma vira um coisa. E ciclo também, vicioso, né? e também tem o lado social da coisa, né? Do lado social da coisa, a gente também só saía para comemorar com comida,
né? Então, todos os aniversários, é claro, envolviam comida. Qualquer situação de comemoração no trabalho envolvia comida, né? E eu não tinha o que eu tenho hoje de não comer, porque eu não preciso agradar ninguém, né? Sim. Antigamente, não. Antigamente eu tinha que comer porque eu tinha que me sentir fazendo parte, eu tinha que me sentir incluída, né? Naquele grupo. Então eu precisava comer, porque se eu não comesse, eu podia passar uma imagem, né, ruim e ser rejeitada por aquela imagem. Hoje em dia não. Hoje em dia todas as pessoas que convivem comigo sabem que eu vou às coisas por conta das pessoas, né? Uhum. Eu saio por conta da amizade, do relacionamento. Mas quando chegar lá, eu vou tomar minha água com limão lindamente, eu não vou tomar refrigerante, sabe? Vou comer pizza no dia que eu quiser comer, vou comer pizza, beleza. Eu vou comer 2 fatias de pizza, que é o que eu consigo comer, vou comer 2 fatias, não vou comer enlouquecidamente, eu não vou, sabe? Se for uma comida mesmo, de panela, todo mundo sabe que eu não vou comer arroz e feijão, eu vou comer carne e salada. Tá lindo, entendeu? Uhum. Porque eu vou por conta das pessoas. E todo mundo já se acostumou comigo assim, e pronto. Mas antes não. Antes, quando eu não tinha trabalhado toda essa questão das minhas emoções, eu ia pelo que estava ali, entendeu? Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, né? Era desse jeito. Entendi. E o que que foi o seu start, Jaque? Só antes de você entrar na parte da neurociência. Porque é um processo, né, que você foi construindo, então, acho É, interessante. o start foi exatamente esse de eu não querer voltar para o que eu estava antes e eu não cogitar fazer uma cirurgia bariátrica de novo. Embora existam pessoas que fazem bariátrica mais de uma vez, eu, como profissional da saúde, não ia cogitar uma coisa dessa, porque é uma cirurgia de grande porte, né? É um risco e tal. Embora eu seja um ponto fora da curva em relação à bariátrica, porque eu nunca tive nada de reação, nunca tive nenhuma vitaminose, nenhuma anemia, nada, nada, nunca, né? Mas eu fui recuperando peso, mas a recuperação do peso não fala do físico, fala do emocional. Uhum. Por isso que eu não cogitei fazer de novo, mas eu não podia voltar para aquilo. O pavor de eu voltar para aquela vida, gente, porque vocês não têm noção do que é você entrar numa loja para comprar um presente para alguém e de cara a vendedora falar assim: não tem seu número, senhora. Sabe? É horrível. Mas também o prazer que é de você entrar numa loja. Eu lembro, gente, que eu entrei na Elos. Nossa, aquilo para mim era um must entrar na Elos. Entrei na Elos toda tímida. Aí falei para a pessoa assim: aqui, qual o maior número que você tem? Aí a menina virou para mim e falou assim: é para você? Eu falei assim: é. Ah, mas para você é 38. Gente, eu lembro disso até hoje. Isso tem mais de 10 anos. Eu lembro disso até hoje, da sensação. Até hoje eu arrepio, até hoje eu tenho vontade de chorar. Porque a questão emocional, para quem está obeso, é muito pesada. É muito pesada. Então, quando a menina falou isso para mim: não, mas você é 38, cara, eu saí com a calça no corpo. Eu imagino. Né? Porque assim, por mais que eu já estivesse emagrecido, né? Você ainda vai. Isso foi antes de eu voltar a engordar, tá, gente? Por mais que eu já tivesse emagrecido, a minha questão emocional ainda não tinha mudado. O meu cérebro ainda era o cérebro de gordinha, portanto que eu entrei e pedi o maior número. Por mais que eu me olhasse no espelho, né, e me visse magra, eu ainda não me enxergava magra. Né? E aí a gente vai numa questão que se chama engrama. Engrama, imagina que você pegou a sua bicicleta e passou na areia da praia. E aí vai ficar lá aquela marca certinha do pneu da bicicleta, né? Como se fosse uma Sim. cicatriz na areia. O engrama é a mesma coisa, como se fosse uma cicatriz no seu cérebro, dizendo quem você é, dizendo qual forma você tem, como que é o seu corpo. E aí, o seu cérebro vai sempre querer voltar para aquilo, porque é aquilo que ele conhece, aquilo é estável para ele. É Entendeu? da maneira que ele se sente seguro, né? Aquele é o normal para ele. Então ele vai sempre querer
voltar para aquilo. Então, o meu engrama era um engrama de gordinha. Eu ainda não tinha refeito, não tinha feito uma plástica nessa cicatriz e refeito o meu desenho, entendeu? Por isso que eu voltei a engordar. Então, quando eu descobri quando eu comecei a engordar, né, que eu quis procurar uma solução, o fato de eu ser da área da saúde também me ajudou, porque a gente tem um pouco de psicologia na faculdade, né? A gente estuda, como eu sou enfermeira, não é tão profundamente, né? Mas a gente tem um pouco. E eu sempre fui muito curiosa. Eu já quis até fazer psicologia, né? Então, acho que isso também foi um fator. Mas aí, a minha procura foi igual a de todo mundo. Como emagrecer para sempre, definitivamente. E eu caí nessa pessoa. E aí ela tinha uma linguagem muito clara, muito direta e tal. E eu comia aquilo, gente. Eu estudava aquilo. Mas o negócio é que, assim, em neurociência, é como você acendeu uma luz. Acendeu a luz, a sombra sai, né? E aí é impossível você desver aquilo que você viu. E uma vez que você vê, vira uma chavinha. Vira uma chavinha. Gente, é impressionante. Parece que, sim, você dorme uma pessoa e acorda outra. Para muitas coisas, você vai precisar fazer exercícios, você vai precisar ensinar o seu cérebro a pensar daquela forma, mas quando você descobre que o caminho é aquele, você não volta atrás. Você faz um treinamento novamente para o cérebro, né? Porque a nossa mente tem essa capacidade de se readaptar, né? Exatamente. Neuroplasticidade, por exemplo, pessoas que são destras e por algum acidente perde o braço ou perde a mão e tem que aprender a escrever com a mão esquerda, elas aprendem. Sim. O cérebro consegue refazer esse caminho, entendeu? Ele consegue descruzar as linhas e voltar. Então, assim, nosso cérebro é muito poderoso. Antigamente se achava que nosso cérebro era estático, né? Que você não fazia novas células, que você não podia regenerar. Hoje em dia já sabe que isso não é verdade. Né? A gente tem todo o poder de remodelar o nosso cérebro. Por isso que na minha mentoria, inclusive, um dos tópicos é dieta sem dor. Porque quando você muda o seu cérebro, você para de sofrer com dieta e aquilo passa a ser o seu estilo de vida. Né? Igual eu que sou a doida da salada. Eu adoro salada, eu acordo com vontade de comer alface, sabe? Coisa de doido. Mas isso se torna assim, uma reeducação e se torna leve, né? Porque a dieta é uma coisa muito pesada da maneira que você coloca. É um fardo para as pessoas, né? Dieta é uma palavra que, assim, é muito pesada. As pessoas já rejeitam, né? As pessoas já rejeitam essa palavra, porque a maioria das pessoas também já fez mais de 10 dietas ao longo da vida. Né? É bem difícil. Você faz dieta, volta, uma hora você cansa. E o fato de você ficar fazendo a mesma coisa sem sucesso vai consolidando a culpa, vai consolidando o fracasso, vai consolidando que você não consegue. Sensação de incapacidade, né? Dieta nos moldes tradicionais é muito cruel. Eu acho muito cruel. Muito legal isso, hein, Joaquim? Você tem foto sua aí para mostrar? Eu não sei como que eu faço para mostrar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que não tem como mostrar a foto aqui, não, porque ele não aceita anexo. Né? Mas ó, para quem está aqui, depois sigam a Jaqueline, quem não segue. Vai lá no Insta dela, que ela tem tem depoimentos, tem muitas coisas interessantes lá. Lá vocês conseguem ver um antes e depois, meu. Muito legal. Ô, Jaque, uma perguntinha. Você, assim, nessa questão emocional, a gente sabe que o excesso de peso ele está relacionado com uma questão um fator de proteção, né? Da pessoa de alguma maneira se sentir insegura com alguma situação da vida e que para se sentir segura ela precisa, claro, tudo inconsciente, criar essa camada e a camada de gordura que vai trazer essa sensação de proteção. Você lembra também de ter vivenciado essa sensação de segurança em algum momento, quando você estava fazendo esse processo da cirurgia, né?
como é o nome que você usou da cicatriz? Não, Do engrama? É do engrama? grama. Você aprendeu alguma coisa nesse sentido para identificar onde era a sua insegurança também? Na verdade, assim, deixa eu só voltar para a questão teórica um pouquinho para eu poder Tá. chegar nessa resposta. Desculpa. Não, tem tudo a ver, porque eu preciso só dar uma embasada aqui, porque senão a minha resposta ficar solta. Imagina que a gente tem 3 cérebros. Um cérebro reptiliano, que é responsável pelas minhas funções de sobrevivência, de me defender da dor e do perigo. Eu tenho o cérebro límbico, que é responsável pelas minhas emoções, e eu tenho o neocórtex, que é o racional, né? Então, a gente pensa, como seres humanos, como Homo sapiens, que a gente é governado pelo racional. Mas mentira, não somos. Nós somos governados pelo reptiliano. Então, pensa lá nos nossos ancestrais, lá da Era das Cavernas, né? Não tinham casa, não tinham geladeira, eles eram nômades, eles tinham que caçar para comer. Então, eles não tinham comida todo dia, comida com acesso fácil, né? Eles tinham que caçar. Então, a caçada já era um risco, mas eles caçavam. Aí, caçavam. Quando levava essa caça para a família deles, eles tinham que comer tudo, comer o máximo que eles conseguissem comer, eles tinham que se empanturrar, porque eles não sabiam quando que eles iam comer de novo. Né? Eles não tinham nem como conservar, não tinham nem essa sabedoria, nem essa ciência para conservar a comida. E eles tinham que comer o tanto que eles quisessem, pudessem, porque não sabia quando que ia comer de novo. Né? E eles tinham que disputar com outros animais na caça. Eles não tinham plantação, não tinham um triguinho para colher, um pomar para colher fruta, né? Eles eram nômades, então às vezes eles chegavam num lugar e aí fora da estação as frutas já tinham acabado, ou então os animais tinham chegado primeiro. Sim. Enfim, era uma vida muito difícil. E essa vida difícil, ela fica impregnada no nosso DNA. Então, o meu sistema límbico, que é preparado para me defender ao menor sinal de sofrência, ao menor sinal de perigo, ele vai disparar um alarme. Então, por exemplo, vou fazer dieta. Quando você pensa em fazer dieta, a primeira coisa que você pensa é em comida. Perigo. Você não para de pensar em comida. Perigo. Porque as pessoas falam assim, ai, vou fazer dieta. Saco. Né? Ninguém fala, vou fazer dieta. Não. A dieta é uma sofrência. Então, o seu sistema límbico, o que ele vai fazer? Ele vai jogar lá para o seu sistema reptiliano, vai jogar lá para o límbico, para as emoções. Vou fazer ela pensar em comida. Vou lembrar da comida da avó, da mãe, daquilo que ela comeu não sei aonde. Vou fazer ela sentir vontade disso, ela vai sentir vontade daquilo outro, porque ela não pode sofrer. Não porque pode se ela sofrer, eu vou morrer. Né? Não pode ficar sem comida, porque senão a gente vai morrer. Isso mesmo. E isso acontece até hoje. A gente acha que a gente é muito racional. Todo mundo sabe, cara, o que tem que fazer. Todo mundo sabe como é que faz dieta. Todo mundo sabe que está comendo errado ou se está comendo certo. Todo mundo sabe, ninguém precisa dizer. Hoje em dia, a vida de nutricionista está difícil. Porque não é ensinar o que tem que fazer, na verdade, né? Exatamente. Porque se fosse só saber o que era para fazer, todo mundo fazia. Né? Ia ser fácil. Mas aí a gente fica brigando com o sistema límbico, com o sistema reptiliano, entendeu? Porque ele vai lá e afeta o límbico. E aí o racional, o que o racional faz? Ao invés do racional, né, suplantar isso tudo, não. O racional só justifica. Aí o que acontece? Você teve um dia super estressante, né? Aí o seu reptiliano vai lá e fala assim, cara, toma um sorvetinho que vai te aliviar. Aí o neocórtex, o racional, vai e fala assim, nossa, eu tive um dia tão estressante hoje, eu mereço esse sorvete. Eu mereço esse prazer. Entendeu como é que acontece a comunicação? O racional, né, que é tão inteligente, ele vai só justificar o que o reptiliano quis fazer. E reforçar, então, né? E reforçar. Só que a gente não percebe isso. A gente não percebe esses gatilhos. Então, por exemplo,
Quando eu como uma bomba de açúcar, como é o sorvete, eu vou ter um pico de endorfina. Sensação de Endorfina prazer. é um hormônio que me dá prazer, né? E o reptiliano sabe disso. Olha lá, vou produzir bastante endorfina, ela vai ficar viciada nessa endorfina e eu nunca mais vou ficar sem comida. E ela vai querer mais, E porque ela é vai bom querer sentir mais. prazer, né? É, entendeu? É um ciclo vicioso. E só quem pode romper isso é o racional. Porque ele é o único racional. O reptiliano não está ali para ser racional. Ele está ali para manter suas atividades funcionais, para manter seu coração batendo, para manter você viva, para te dar uma descarga de adrenalina gigante se você precisar fugir de um pitbull no meio da rua. É Uhum. para isso que ele está ali, entendeu? Ele está ali para você dirigir, passar batom e brigar com o menino atrás no banco de trás do carro ao mesmo tempo sem bater o carro. Porque você já faz tudo no piloto automático, entendeu? É Sim. para isso que está ali o reptiliano, ele é seu guarda-costas. Então, a gente tem gatilhos que estão lá no reptiliano e que hoje sabotam a gente. E a origem é essa, é uma origem muito longa, muito profunda, É de né? O reptiliano ancestralidade, né? Como você é falou, está no DNA e na questão também do desenvolvimento ainda traz isso, né? Dependendo de como foi a infância da pessoa, outros gatilhos que claro, se ligam ali, claro. que Por vão. exemplo, ó, vamos pensar em famílias, né? Você tem uma família que adora se reunir e se reúne em volta da mesa. Gente, eu Uhum. acho que um dos melhores lugares da casa é a cozinha, É né? um Para lugar que receber traz sensação de amigos, prazer, né? para bater papo, etc, etc. E a maioria dos brasileiros é assim, entendeu? Gosta da cozinha. E aí vamos lá, sua família é assim, se reúne, né? Você cresceu desse jeito. A família se reunia na cozinha, era sempre muita comida e uma tia trazia não sei o que lá, outra tia trazia não sei o que lá. Gente, meu namorado, ele não tem uma família, ele tem um clã. A minha Eu. família, a minha família é desse tamanico assim. Sou eu, minha mãe e minha irmã. Eu tenho uma irmã gêmea que mora no interior, a minha irmã mais velha que mora aqui, minha mãe e meu pai já faleceu. Então é uma família assim, né? Pititica. A família dele, quando junta no Natal, dá umas 60 pessoas para almoçar. E é 60 pessoas comendo, 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 comendo e sobra comida, e sobra comida, e sobra comida. Entendeu? Então, se você cresceu numa família assim, eu acho maravilhoso a questão do relacionamento. Mas o que acontece? Hoje em dia, se você chegar na casa da sua mãe, da sua tia, ou de uma amiga próxima e tal, e ela te oferecer comida, você não vai negar, porque você vai associar a comida ao amor, Uhum. né? Então, se você negar a comida, você está rejeitando a pessoa. Você está rejeitando o amor daquela pessoa. Imagina, você está dizendo para sua mãe, mãe, não gosto de você. Horrível, né? A É gente não quer verdade. isso. Então a gente come para demonstrar o amor. A gente faz isso conscientemente? Não, Não faz. inconscientemente. Tem Não até também um faz. outro exemplo, né, já que a gente estava conversando, quando a gente começou a comentar sobre fazer a live, por exemplo, na infância, uma criança que se sentia rejeitada pelo pai ou pela mãe, mas no momento, no momento da É, comida, era o momento em que ela se sentia amada, porque a mãe vinha trazer a comida e ela se sentia querida. Então, por mais que ela se sentisse rejeitada, tinha esse momento da alimentação que era onde ela se sentia cuidada. Também é o exatamente. contrário, mas associa também, né? Sim, associa. Então, a gente pode, ao longo da vida, fazer várias associações com a comida. Por exemplo, uma associação horrível. Mas vamos pensar, uma criança que foi abusada sexualmente na infância ou na adolescência, né? E aí aconteceu aquele abuso, tratou-se de alguma forma ou não se tratou, né? Não vai saber, né? Mas de Sim. qualquer forma, dependendo de como foi esse tratamento ou como não foi esse tratamento, que algumas coisas ficam veladas, né? As famílias não contam, aquela coisa, a Sim. maioria, né? Infelizmente. Aí essa pessoa cresce e casa. E aí, ao longo do casamento, ela vai engordando, 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 porque ela não quer ser desejada pelo marido. Ela não quer ter relações sexuais, ou ele ou ela Uhum. não quer ter relações sexuais com o companheiro, Por porque conta do que aconteceu lá atrás, né?
remete ao abuso que ela sofreu. Ela sabe disso? Não. Não. Ela pode amar o companheiro dela com toda a alma dela, mas ela rejeita isso, porque remete a um sofrimento que ela teve. E ela Então, cria esse assim, mecanismo de defesa, né? ela cria esse mecanismo de defesa, essa capa, entendeu? Essa capa. Então, respondendo a sua pergunta, eu não identifiquei esse tipo de coisa em mim. Mas, por exemplo, eu brinco que aqui na minha cidade, lá na capital, né, eu moro na região metropolitana, e na capital tem um parque que chama Parque Moscoso. É uma área verde no meio da cidade, grande e tal, que na minha época era um parque que tinha brinquedo e tinha bicho. Né? E era carrinho de pipoca, carrinho de algodão doce, balance, não sei o que, não. E eu morava muito perto. E aí eu ia naquele parque todo santo dia. E tinha uma escolinha. Ela era na mesma área assim, do parque, só dividida por uma cerca. Né? Então eu estudava nessa escolinha, no prezinho lá, de manhã, e de tarde eu estava no parque, brincando. Gente, para onde meu dedinho gordo apontava, a babá me dava. Não tinha critério. Né? Então eu falo que eu fui desmamada no Parque Moscoso. Entendeu? Não tinha critério. Era só eu apontar e eu hoje penso assim, era para não encher o saco dela, né? Para não chorar, para não dar trabalho, sei lá. Então, e também naquela época não tinha essa coisa, sabe? Criança tinha que ser gordinha para ser saudável, E né? já existia esse mito, né? Não tinha limite, então ninguém se preocupava, eu achava que criança podia comer qualquer coisa, porque para que você vai ficar cerceando uma criança, né? Tadinha, deixa ela viver, deixa ela comer, coitada, vai aguar. Na minha época tinha esse só de aguar. Ainda Então, ouço. eu cresci acostumada com isso. Minha cachorra tá impossível hoje, gente, ela normalmente é tão quietinha. Lady Murphy. Tudo bem, vai dar tudo certo. Então, assim, eu cresci acostumada com isso, a comer besteira. Aí quando eu chegava em casa, a mamãe queria me dar comida de panela, eu queria? Claro que não. Né? Eu comecei. E outra coisa, olha o que minha mãe fazia, gente. Eu lembro que eu tinha uns 6, quase 7 anos de idade, a minha mãe me subornava com refrigerante. Olha, Se você comer tudo, eu deixo você tomar refrigerante. Se você comer tudo, eu te dou sobremesa. Isso é outro gatilho. Entendeu? Você associa o doce a um prêmio, né? A sensação de estar ganhando alguma coisa. esse Então, hoje em gatilho ele é dia, muito comum hoje em dia ainda, né? Para sim, criança, muito você comum. comeu tudo, eu te dou a sobremesa. Muita gente faz isso, inconsciente, gente. Às vezes a pessoa fala assim, é que eu quero que meu filho, minha filha, coma de maneira saudável, coma comida. Ótimo, né? Mas assim, existem outros mecanismos. Mas enfim, falei pra caramba, né? Nós, né? Eu Eu também estou falo fazendo muita muito. pergunta, mas é Não, bom. mas é ótimo. Inclusive, para quem está aqui, se vocês têm alguma pergunta, por favor, faça, né, Jaque? Ah, com certeza, gente, adoro. Se eu E não quem souber, chegou aí, enquanto nós estávamos aqui conversando, boa noite, sejam bem-vindos. Pode fazer perguntas porque a gente quer responder, né, Jaque? se eu não souber, eu encaminho vocês pro oráculo. Se não souber, a gente deixa lá no grupo e a gente pesquisa e responde depois. O Fala da sua oráculo, o mentoria, oráculo. Jaque. Ah, minha mentoria. Gente, olha só. De 8 a 12 de maio, eu vou fazer uma semana de desafio. Vão ser, acho que 5 dias, né, que dá nesse período, de lives, que eu vou dar para vocês todo dia mecanismos para vocês treinarem os seus cérebros para emagrecimento. E ao final dessa semana eu vou abrir minhas vagas de mentoria. As vagas são poucas, tá, gente? Porque é mentoria eu não consigo, né? Não posso ter um grupo muito grande Sim. porque eu vou acompanhar mais de perto. Aí tem um monte de bônus bacana, tá? Gente, é só pra mulher, tá? É só pra mulher porque eu preciso que vocês se sintam à vontade quando a gente abrir alguma discussão, quando a gente estiver ao vivo, que vocês se sintam à vontade para falar sobre qualquer questão, né?
Então, vai ser só para mulheres, vai ter um monte de bônus bacana que eu tô fechando para vocês. Muito Muito legal. legal. Muito É, legal mesmo. E é é, importante, né? Eu pedi para você falar porque assim, eu falo de emoções, eu falo de ansiedade, mas o meu foco, ele não é a questão do emagrecimento, né? E você já sim. tem todo esse case de vida, as experiências, o case de sucesso. Então, para quem de repente está buscando isso, a gente tem que indicar pessoas de confiança, né? E, gente, É. olha, a Jaque, vão lá no perfil dela que vocês vão Ah. entender o que é isso. Vão... Gente, olha só, eu preciso deixar uma coisa muito clara aqui. A minha bandeira é o emagrecimento pela saúde e pela longevidade. De maneira nenhuma, a minha bandeira é pela estética, tá? A Uhum. beleza não está relacionada ao peso, mas a saúde e a longevidade sim. Por quê? Todas as doenças, gente, todas, 99% das doenças têm como pano de fundo a obesidade. O câncer, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas. Por exemplo, ao longo da minha vida de obesa, eu nunca tive. Sabe aquela gordinha que fala assim: ai, mas as minhas taxas são ótimas, Existe uma gordinha que né? tem uma taxa boa? Tem um monte de gordinho que tá assim, com as taxas ótimas. Só que aí são duas questões. Uma, que no Brasil o nosso sistema de saúde não é preparado para prevenção. Não. Então, aquela coluninha lá do laboratório, quando você pega o seu exame, né, que você vê lá que se tá na faixa. Ai, meu celular, acabando a bateria Os aqui. valores padrões de normalidade, né? Os nossos valores brasileiros, eles são sempre acima da média, porque eles não levam em consideração a prevenção. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e fala assim: ah, mas os meus hormônios da tireoide estão bons. Mas, se você for olhar em outras literaturas mundiais, você está com hipotireoidismo subclínico, por exemplo. Mas aí o seu profissional que está cuidando de você não tem esse tipo de olhar para ver que você tem um hipotireoidismo, entendeu? Uhum. Embora grande parte das pessoas que estão obesas realmente não tenham nenhum problema hormonal, tá? É mais questão de estilo de vida. Algumas pessoas têm, fazem exames e não são diagnosticadas por conta disso. Então, esse é um fator. A maioria, muitas pessoas que dizem que está tudo bem, não está. A outra questão é que você pode não ter nenhuma taxa clínica alterada de colesterol, triglicerídeo, glicose, essas coisas assim, mas você tem o seu sistema osteomuscular completamente comprometido. Por exemplo, era o meu caso. 2 hérnias de disco, artrite e artrose nos 2 joelhos, esporão nos 2 calcanhares. Eu não sabia o que era um dia sem dor. Eu sentia dor todos os dias da minha vida. Dor no joelho, dor nas costas, dor no pé. Eu já cheguei a ficar travada na mesma posição por mais de 2 horas, esperando Que alguém horrível, né? chegar para eu conseguir movimentar por conta da coluna. Então, assim, quem está acima do peso vai colher um fruto em alguma hora, tá? Quando chegar, imagina a gente envelhecendo, e aí, à medida que você vai envelhecendo, a sua idade aumenta e a sua capacidade física diminui, né? Então, imagina uma pessoa com a capacidade física diminuída e obesa, Sistema né? imunológico, né? Por exemplo, por que as pessoas não vão para academia? Eu gosto muito de fazer musculação, eu gosto de fazer luta, né? Porque eu já transicionei meu cérebro e tal, eu gosto dessas coisas. E aí eu brinco com as minhas amigas assim, eu treino para ser uma velhinha que não morre de queda. Não vai ter Eu uma não fratura. treino. Eu não treino para ficar bonita no verão. A gente tem ganho estético? É claro que tem. Ganho estético é maravilhoso? É maravilhoso. Mas o Uhum. estético vai passar de qualquer forma. Sabe? De Sim. qualquer forma, com plástica, sem plástica, magra, gorda, o estético vai passar. Agora a saúde não. Foi Lembra inclusive por que esse motivo que eu te convidei para vir falar, porque assim, eu super prezo a questão da saúde, né? Que é o mais importante. Como eu sim, disse no começo, a gente olha para a questão estética, sim, mas e a longo prazo? Né? Você acabou de falar, vai é. passar. Então, assim, você precisa se olhar lá na frente, Uhum. sabe?
Para alguns aspectos, é importante que a gente viva o momento presente. Né? Que a gente não esteja ansiosa só pensando no futuro ou deprimido só pensando no passado. É preciso que a gente viva a nossa vida, a maior parte dela no tempo presente. Mas quando a gente vai planejar, a gente tem que olhar para frente. Eu tenho que pensar, quem eu quero minha vida daqui a um tempo? Como é que eu quero estar daqui a 5 anos? Né? E aí eu brinco com as minhas amigas assim, olha, quando a gente estiver bem velhinha, sabe? E a gente sair junto, for para um shopping, for para um barzinho, qualquer coisa que a gente for junto, e a gente tiver que usar um banheiro público, eu vou lindamente fazer um agachamento e vocês vão tudo ter que sentar no vaso público porque não consegue sustentar. E esses dias eu fiz esse comentário lá no hospital e uma das técnicas super nova e magra, bem magra, falou que ela não consegue sustentar um agachamento para fazer xixi. Entende? E aí você pensa assim, mas eu não vou usar banheiro público. Beleza, mas você vai estar na sua casa, você tem que fazer agachamento para sentar e levantar do sofá. Para sentar e levantar do seu próprio troninho. Você tem que fazer um abdominal para sair da cama. Entendeu? A gente precisa... sendo solicitados. A gente precisa de um corpo funcional. Gente, eu lembro que quando eu era criança, os velhos morriam de velho. É verdade, eu lembro. Eles não morriam doentes, entubado, cheio sabe, de coisas no hospital. Nossa, não morria assim não, gente. Eles dormiam e não acordavam. Era sem sofrência. Eu tô olhando aqui no relógio, tá faltando 3 minutinhos. Então, na última live, eu acabei perdendo o primeiro vídeo, porque eu achei que fosse dar tempo e não deu tempo de salvar. Tem só um comentário aqui que eu queria ler para você, e aí eu abro de novo, só para a gente encerrar com calma depois. Sim, beleza, tá ótimo. Tá. Tem um comentário aqui da Cláudia, porque como vai apagar, eu comecei a engordar aos 30 anos, fazem 12 anos. Acho que ainda penso como uma magra, pois quando entro numa loja, eu olho para as roupas de magros e me vejo nelas, mas eu não consigo emagrecer. Então aí agora eu vou só fechar aqui, quem tá aqui, galera, tô fechando só para salvar. Por favor, volte, hein? Se quiser assistir, volte porque tem presente depois, tá? Tem presente para quem ficar. Tá bom, eu vou salvar pra gente, tá? Tá bom, amor. Até loguinho, beijo.